caracterização estrutural, ótica e mecânica de fios derivados de celulose. E esse trabalho é em colaboração com a professora Maria Helena Godinho, que é da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Ela que sintetiza alguns desses materiais e envia para eu fazer caracterização deles. E é financiada por essas instituições. Bom, na introdução eu vou falar um pouquinho sobre o material, né, as técnicas que eu utilizei para caracterizar, o resultado das discussões e as conclusões e perspectivas. Sabemos que a base de todo esse meu filme é a celulose, né? E nada mais é do que vários polímeros, né? Que é formado por vários monômeros de glucose, que eu tenho uma cadeia enorme e essa cadeia ela pode formar fibras, que é muito encontrada nas plantas, na parede celular das plantas, né? Celulose, geralmente vê falar sobre isso. E é utilizado na confecção de papel, adesivos, película, fibras, pneus e uma série de outras coisas também. E devido a ela ser um material abundante, né, e também devido às suas propriedades mecânicas, ela tem uma alta resistência e ao mesmo tempo também, dependendo das condições, pode ser bem elástica. E é isso que motiva muitas pessoas a utilizar esse materiais derivados de celulose. E a síntese do filme inicia-se a partir de um derivado da celulose, que é chamada hidroxipropilcelulose, que é a HPC. Nesse processo de síntese, primeiro é feita a acetilação, que é um processo químico, em que é adicionado anidrido acético, a APC. Depois é adicionado ácido acético, que realiza um processo de esterificação, que é a produção de éter e mais um tipo de álcool. Depois desse processo, ele é precipitado em água, depois passa pela dissolução em acetona, para fazer uma purificação, para tirar apenas um outro polímero, que é chamado de APC. E depois que eu tenho esse polímero, que é o APC, que é acetopropilcelulose, ele vai para uma estufa que fica a vácuo de 60 graus Celsius. E, bom, nessa fase aqui, ele é adicionado o dimetilacetamido, que é um solvente. E quando eu adiciono esse solvente, a solução ela fica uma solução chamada de cristal líquido biotrópico, porque a celulose, como nós vimos, ela tem a glicose, né? Essa glicose é como se fosse a parte rígida do meu material, né? E essas transformações que eu faço aqui acabam inserindo ramificações na cadeia linear, no caso da celulose. Com isso eu posso ter um cristal líquido. O cristal líquido, para ele ser cristal líquido, né, a molécula tem que ter uma conformação ou alongada ou achatada, pode ter uma conformação esférica. Então, o que significa heliotrópica o cristal? É porque assim, por exemplo, tem cristal biotrópico e termotrópico. No caso do termotrópico, por exemplo, ele transita, por exemplo, de uma solução que é isotrópica para o cristal líquido quando é a variação de temperatura. No liotrópico, eu tenho que adicionar um solvente. Então é a concentração que determina essa fase de... A maneira como modifica a molécula. Essa molécula vai ter que ter ou um bastonete, ou, por exemplo, um disco. A molécula não pode ser isotrópica, por exemplo, se ela estiver distribuída no meio, não pode ter uma conformação isotrópica. Ela tem que ser anisotrópica. Né? Mas o liotrópica significa que a mudança de fase ocorre em função da concentração. É isso que essa palavra diz. Então, eu tenho aqui a minha molécula de APC, né?
porque todo aquele processo é para inserir algumas cadeias, essas ramificações, né? No caso do nome de que é a celulose. E quando eu insiro um agente reticulador, que no caso é o HDI, nessa fase aqui, a solução dela, o cristal líquido, é na fase colestérica, porque ela forma hélices, no caso, a direção do diretor, né? Tem várias camadas em que tem vários hélices que formam uma estrutura de coilão. E quando eu coloco o HDI, isso, e aplico um cisalhamento na solução, o HDI ia provocar a reticulação entre elas, como eu falei, né? Ela tem uma fase colestérica, porque no caso tem vários planos e cada plano tem uma certa direção do diretor, que forma uma estrutura mais ou menos assim. Aí agora sim, quando eu aplico cisalhamento na solução, que é, eu coloco a solução em uma régua, essa régua tem um rasgo e ela passa com velocidade constante em cima de uma superfície que tratada, né, para que depois eu consiga tirar o filme dessa superfície, uma velocidade constante de 5 milímetros por segundo. E quando eu faço isso, eu acabo orientando as moléculas no sentido de cisalhamento. Aí, nesse caso, eu acabo fazendo uma transição da fase colestérica para uma fase nemática, em que as moléculas agora elas tem uma orientação média nessa direção de cisalhamento, no caso uma orientação orientacional, né, e justamente não tem orientação posicional, que seriam camadas, né, se tivesse camadas, várias camadas, né, tem uma linha aqui, depois em seguida uma certinha aqui, aí nesse caso seria uma fase média. Bom, no caso do estudo eu vou fazer várias medidas em que eu estiro esse filme tanto na direção do cisalhamento quanto na direção perpendicular. Eu uso também um porta-amostra que tem um micrômetro, um outro porta-amostra também que é um motorzinho que dá para controlar exatamente a velocidade porque eu faço esse estiramento. Bom, na distração de raio-x, né, eu tenho um sistema, né, no caso foi feito aqui no laboratório de cristalografia, com o nanostar, porque é um sistema que tem vários tipos que faz a colimação do feixe e incide na amostra, e no caso no raio-x de lá, essa amostra ela fica dentro de uma câmera a vácuo. Então o feixe ao passar pela amostra ele é difratado, e aqui eu tenho um image plate, né, que registra, no caso, a radiação difratada, né? Eu trato isso no computador. Aqui seria como se fosse um sistema que é de cristal, né? Que tem vários planos. A radiação ao incidir sobre esses planos ela difrata, justamente a distância entre os planos, a questão de distância planar ou distância característica. E com a inversão do plano incidente, né, que faz pela amostra difratado, né, e aqui eu tenho um vetor chamado vetor de espalhamento, que é o Q, fazer a diferença entre esses dois, tem um parênteses aqui, em que o módulo dele é dado por essa expressão aqui, desse θ, né, que viu que é, no caso, metade do ângulo de espalhamento. Então, através do ângulo de espalhamento, né, eu posso escrever a lei de Bragg, né, que a gente sabe que é definida dessa forma aqui, que pode ser 2π sobre d. Então, essa aqui é uma imagem da difração para exemplificar, e que ao analisar, por exemplo, para poder analisar isso aqui, a gente utiliza softwares que fazem a transformação, por exemplo, faz expansões em série de Fourier, que transformam esses dados aqui em funções, em curvas, né, da intensidade, que a gente vê aqui, em função ou do ângulo de espalhamento ou do módulo do vetor de espalhamento.
que é a distância característica, a ordem da difração, seria quantos quilômetros a gente tem. O ângulo de espalhamento, o módulo de espalhamento, o comprimento de onda usada por 1,54 centímetros. E também uma outra informação que a gente pode tirar é a chamada de comprimento de correlação, que é o quanto que a ordem ela se propaga no material. E pode ser através da fórmula de Scherrer, dada por essa aqui. Porque esse W aqui é a largura da curva. Largura na meia altura. O que esse D? O que esse D significa? O D é o quanto que, por exemplo, aqui eu tenho um cristal, por exemplo, tenho, considerando que isso aqui é primeiro, N é igual a 0, 1 e 2. Então, seria, por exemplo, o número de quantos planos praticamente tem no material. Quanto que essa ordem ela se propaga, que é dado por esse D é dado por N vezes a distância interplanar. E uma outra informação que a gente pode tirar também das análises da curva da tramitação em função por exemplo, do ângulo azimutal, é um parâmetro de ordem orientacional. E para tirar essa informação, uso um modelo desenvolvido por Deus, em que o parâmetro de ordem, sabe que ele é dado por essa expressão, e que esse f de beta é uma função de distribuição orientacional, que ela pode ser determinada através da distribuição da intensidade, e calcula que acho que esse I de φ, no caso, é a intensidade medida em função do ângulo azimutal. Pode ser dada por essa expressão que está relacionada a esse f de beta, em que essa distribuição, ela, no caso, ela não pode ser medida diretamente através de... Tem algumas técnicas experimentais que dá para tirar alguma informação do parâmetro de ordem, como RMN ou espalhamento ramo. Mas esse F de beta aqui é difícil de tirar essa informação. Então ele fez um tratamento aqui, tratamento matemático, analítico e numérico para chegar a essa expressão. E que no final, o parâmetro de ordem, dado por essa expressão, que essa constante faz isso, lembrando que I de φ exatamente que eu tenho uma informação do raio-x, a intensidade tratada em função do ângulo azimutal. E aqui é um exemplo de uma difração que seria de uma fase aritmética, e aqui, quando esse pico aqui, seria se houvesse uma transição para uma fase ismética, que seria as moléculas, aqui, por exemplo, considerando que é um cilindro, elas estão posicionadas em camadas. Então, o outro método que eu utilizei para analisar as amostras é fazendo ensaio de tensão, que eu uso uma máquina universal de ensaio, basicamente isso aqui, que é otimizar, né, que eu prendo a amostra, e ela estica o material com uma velocidade constante. E a informação que eu utilizo daí é a tensão em função da deformação, em que a tensão é que é a força dividida pela área transversal, então a velocidade constante. E nessa curva, durante o comportamento linear dela, eu posso tirar o módulo de elasticidade, ou o módulo de ângulo. Eu fiz estiramento tanto na direção do cisalhamento quanto na direção perpendicular. No arranjo de tendência ótica, essa arranjo é utilizada exatamente para lidar, com a tendência ótica. Com ele, nesse arranjo eu tenho aqui a fonte de luz, um laser, que está polarizado a 90 graus, eu tenho um polarizador para garantir essa polarização, um modulador fotoelástico,
que é colocada a 45 graus. Esse modulador ele possui um cristal de sílica que modula a fase da onda, provocando um retardo nas componentes do campo elétrico na direção do eixo X aqui, na direção do eixo Y, com um retardo de 2,4 radianos. A frequência com que ela aplica essa deformação do cristal é de 50 kHz. O comprimento de onda do laser é de 632 por 8 nanômetros. E ao passar pelo pêndulo tem uma placa de toque de onda, em seguida com o eixo óptico a 0 graus. A amostra é colocada com um ângulo de 22 graus. Vou falar por quê. E a outra placa de quarto de onda, em pelo analisador. Bom, é utilizado esse conjunto de placas ópticas, né? Exatamente para chegar numa equação, que essa equação possa tirar informação, por exemplo, do ângulo de orientação do eixo óptico em relação ao eixo X e também da diferença de fase. Porque quando eu coloco esse PEN, eu sem a amostra, eu sei quanto é o retardo, como é que a onda está se propagando durante o ensaio. Ao inserir a amostra, a modificação que a amostra vai inserir no campo, na intensidade do resultante, né, eu posso saber através dessas expressões aqui, que aqui é a diferença de fase, esse gama é o ângulo, né, de orientação do eixo óptico em relação ao eixo X, e a amostra colocada a 22 graus exatamente porque essa expressão aqui é a tangente. Então, para que eu tenha valores que não sejam zero nem infinito, eu coloco a amostra na orientada a 22 graus. Porque esse R aqui nada mais é do que a intensidade da primeira, da segunda harmônica, dividido pelo valor EC, que eu coloquei para. Porque na equação resultante da transmitância, ele faz uma propagação em série de Fourier. Para me resultar essas expressões aqui. Então, da diferença de fase, eu posso tirar a birefringência, que na verdade é a diferença entre a separação da onda extraordinária e ordinária, que são relacionadas a componente na direção X e Y do campo elétrico. Cleide, aí aqui no Transatlantic, não sei se é interessante para você, mas dá para medir o atraso sem que esteja necessariamente a 22 graus, independente do ângulo da amostra. Dá para manipular essas duas primeiras expressões, esses dois φs, de uma maneira que você elimina a dependência do ângulo. Também pode ser, manipulando isso aqui pode ser, sim. Mas é bom saber isso aqui. Não, mas para você não interessa fazer em ângulos diferentes, a resposta não mudaria, né? Muda um pouco. O importante é que não caia nos limites, que vai para infinito ou zero dessa tangente aqui. Mas pode ficar, porque na verdade é uma direção média, não garante. Está fixa em 22 graus. Eu coloco uma posição que seja por volta desse valor, mas nem sempre é exato isso. Bom, eu faço também medidas de microscopia óptica com polarizadores cruzados, também para ver como se o material é bonito também. E também tirei fotografias sem polarizador nenhum, para analisar a textura do filme. Também, lembrando, também sempre esticando na direção paralela e perpendicular ao cisalhamento. Bom, nos resultados de difração de raio-x, eu tenho com o estiramento na mesma direção do cisalhamento. Eu tenho aqui o padrão, né, da amostra no estado relaxado, em seguida estirando, e depois, ao tirar a tensão sobre o filme, deixei o filme relaxando, e depois ia lá e via quanto que ele relaxou e fazia novamente a medida.
depois de 21 horas, quanto que ele relaxou, né? A informação dele. Também lembrando que a direção do diretor é praticamente a mesma direção do trabalhador. Então, eu tenho aqui as curvas da transmitância em função do vetor de espalhamento, que a gente observa que tem dois picos, né? Eu chamei de pico 1 e pico 2, em que o pico 1 relacionado a uma distância por volta de 11,3 angstroms, e se for me dar também da análise da largura aqui entre o pico, eu tenho um comprimento de correlação que está por volta de 28 anos. Isso me dá número de espalhadores por volta de 2. É uma coisa pequena. E o outro pico está por volta de 4,38 anos, com comprimento de correlação também por volta de 16. Isso dá um número de espalhadores por volta de 4. E interessante é que esse segundo pico, ele não é um pico uniforme. Para poder fazer o fit, eu tive que acrescentar mais um pico, vou dar essa seta aqui, para poder ajustar bem nessa região aqui, para tirar a posição desse pico. E essa não uniformidade desse pico pode estar relacionada ou uma superposição de picos ou uma má distribuição da densidade eletrônica nessa região, por volta desse valor aqui de Q. Isso vendo aqui nessa direção do eixo X, enquanto na direção do eixo Y, a gente observa aqui, né, tem só restante nessa parte aqui do pico 2, por volta de 4,28. Só que como essa parte aqui é mais fina, acaba me dando um número de espalhadores igual a 6, mas isso é mais fininho aqui. Ela tem uma maior orientação nessa direção aqui, que no caso foi a direção do cisalhamento. Então, aplicar o cisalhamento, inclusive, uma certa orientação vai nessa direção. Por isso que ela é mais intensa nessa direção. Então, aí quando eu aplico antes de falar do aumentar o estiramento, né? Falar com que essas distâncias estão relacionadas, né? Olhando aqui, eu tenho a minha postura molécula, né? Com ramificações, porque as cadeias podem estar livres aqui, na direção. Então, essa distância de 11,3 anos pode estar relacionada exatamente à distância a distância média, né? Entre, por exemplo, a cadeia principal das moléculas. E esse 4,3 pode estar associado, por exemplo, ao início da ramificação. Essa parte aqui e essa aqui. Isso no estado dela relaxada. Agora sim, quando eu apliquei o estiramento, nesse caso o máximo de estiramento que eu pude aplicar, que é quando a deformação é 0,4, a gente observa que realmente as moléculas elas se orientaram na direção do cisalhamento, e a gente vê aqui que os picos ficaram mais intensos na direção do eixo X. Também deu para observar que apareceu mais um pico, aqui em cima, do eixo Y. Então, olhando aqui o gráfico da transmitância, né? Novamente, né? A posição dessa primeira onda ela não mudou, continuou 11,3 anos, com um comprimento de correlação de 29. Um número de espalhadores igual a 3. E a posição do pico 2, quando ela ficou mais forte aqui, esse pico ficou mais arredondado. E a posição do máximo passou para 4,5, antes era 4,28, 3, passou para 4,5. Ficou só bem pouquinho. Mas mesmo assim, eu tive que colocar mais um pico aqui para poder ficar. Então, essa posição está em volta
apesar de ter aumentado um pouquinho, mas pode ser que não tenha mudado, né? Então ela tem esse outro pico que tem que acrescentar. E olhando aqui na direção do eixo Y, que é o pico 2, né? Ele continua o pico 2 na posição de 4,37 e um pico 3 com volta de 5 ângulos, né? Que tem um comprimento de correlação de 140 anos. Então, ele é bem estreitinho. Quanto mais estreito, maior é o número de espalhadores que colocam, né, a expressão no 28. Tem uma ordem maior, esse caso, para formar esse tipo aqui. Apesar de a densidade não ser muito grande, né, porque o pico não é tão forte. Então, a estrutura, antes de chegar na estrutura, é só para mostrar que a distância de correlação, né, com a questão do esteiramento do primeiro pico, né, praticamente constante, e do segundo pico tem uma pequena diferença, também ficou mais forte, né, na direção do eixo X, e um pouquinho mais embaixo na direção do eixo Y, onde ela está mais fininha, e a do pico 3, constante. Um pouquinho, mas não é muito observado. E antes de falar da estrutura, ao analisar, por exemplo, a transmitância em função do ângulo azimutal, exatamente na posição aqui, foi observado que aparece mais alguns picos aqui, ó, exatamente na posição de 4,3. Seria a posição do pico 2, mas na direção do eixo seria 4,3. Então, a estrutura aqui pensei para já tanta banda assim aparecendo, aqui na primeira banda, né, que está por volta de 11,3, lembrando que continua, né, associada à distância entre a cadeia principal. A segunda do segundo pico, que está uma distância de volta de 4,5, pode continuar. Pode ser que esteja associado à distância entre a média aqui, entre o início das ramificações, a cadeia principal, e essa distância aqui de 4,3 anos, que pode estar relacionado a um arranjo tipo hexagonal, que poderia estar formado entre aqui com as ramificações, fiz um desenho aqui, de 4,1, que é um comprimento médio, né? E a outra banda, que é de volta de 5 anos, pode estar relacionada a uma fase esmética, ou seja, pode ser que essa seria mais ou menos essa distância daqui entre o centro da hipose, né? E, por exemplo, mais uma aqui teria estar formando uma fase esmética. Agora, analisando o comportamento da transmitância em função do ângulo azimutal, a gente observa aqui, né, que inicialmente, né, sem estiramento, e com estiramento, a posição do pico 1 lá vai aumentando, e a mesma coisa acontece com o pico 2. E o parâmetro de ordem, você vê que ele vai aumentando com o estiramento, tanto do pico 1 quanto do pico 2. Claro que no pico 1 esse aumento é maior. Esse parâmetro de ordem você tirou daquela forma que você usou? Isso. Como que você fez? Você filtrou a curva, fez máximos? Então, eu tiro, eu tenho o anel, né? Sim. Eu pego a parte, por exemplo, de 0 até 90 graus, né? Tiro essa informação e jogo, porque eu faço é numérico. Ah, sim, você faz as integrações todas. Isso. E você coloca que largura para o seu anel que você integra? Eu
Então, a geração por volta dessa largura aqui, ó. Ok. Aí tem que estar bem no centro, né? Do outro lado. Aí tá. Aí a integração começa, por exemplo, daqui até aqui. Aqui é o parâmetro de ordem. Tá, aqui durante o estiramento, agora depois da relaxação. E também que aqui é o parâmetro de ordem do pico 1 em função do tempo de relaxação e aqui o correspondente seria a informação dela. Então a gente observa que, por exemplo, para chegar na posição, volta 0,3, né? E demorou 40 horas para relaxar. E o parâmetro de ordem diminui um pouquinho. Né? E aqui do pico 2 ficou praticamente constante, porque aqui tem um pico meio grande, então mais ou menos o mesmo valor. Ou seja, que com esse máximo de estiramento que eu fiquei, acho que provavelmente a gente vai ver mais tarde, né? Que o filme saiu da região elástica, então ele pode até relaxar um pouquinho, mas não vai voltar para a posição inicial. Agora, quando eu faço estiramento perpendicular seriamente, foi feito uma série de estiramentos, né? A gente vai ver o comportamento dela aqui, justamente relaxada, e aumentando o estiramento, a gente percebe que chega a um certo valor em que o padrão de difração fica quase que isotrópico, né? Moléculas ficam quase que isotrópicas, e depois ela surge mais intensa na direção do eixo Y, esse estiramento aqui. E aqui relaxação antes, né, dela inverter e relaxação após ela inverter, a direção do diretor. Então, apesar de... Só para entender, você está puxando a sua amostra, eu não entendi como é que a orientação pode inverter. Sabe como é que acontece isso? Então, no decorrer eu vou falar sobre isso. Bom, aqui só para mostrar que da mesma forma quando eu estirei na mesma direção do aceleramento, a posição dos picos não variou com o estiramento. E aqui é a mesma coisa. A posição do pico 1 continuou praticamente por volta do mesmo valor e a posição do pico 2, em direção x e y. Então, eu não observei outros picos igual do outro estiramento. Aparecem só apenas esses dois picos, isso eu não vou chegar a comentar. E a estrutura dela na parte relaxada, né? Eu já falei que eu vi. Aqui é o comprimento de correlação de cada um, aqui o número de espalhadores. Aqui também está aqui. A única coisa que eu vi um pouquinho diferente, quando eu apliquei o máximo de estiramento, é que analisando aqui a desadifradada em função do ângulo azimutal desse pico 2, porque apareceu um pico aqui, em 0 e 8,50 graus, né? Mas isso pode estar relacionado exatamente porque quando eu estiquei, né? A gente viu no esparagoma que eu vou esticando, chega uma parte que ela fica quase isotrópica e depois ela muda o sentido. Pode ser que esse pico seja um vestígio da orientação dela na outra direção. Estou associando isso a isso, né? Que talvez já tenha algumas moléculas que estejam orientadas na mesma direção inicial dela, já que é uma distribuição. E aqui seria a estrutura dela com máximo estiramento, após a inversão do diretor. Porque praticamente é a mesma dela da posição inicial, só que invertida. Né? Continua a distância média entre a cadeia principal, que seria o início das cadeias laterais.
necessidades medidas em função do ângulo azimutal, que aqui a gente observa, né, que a transdução ela vai diminuindo, né, o pico 1 vai diminuindo, e depois ela surge perpendicular a 90 graus, né? Estava 0, passou para 90 graus, e a mesma coisa com relação ao pico 2, só que é bem menor essa. E aqui o parâmetro de ordem, né, que vai diminuindo, aí depois desse máximo comprimento, ela inverte, e está bem, o parâmetro de ordem é bem maior. E aqui do pico 2, também ela vai reduzindo, só que do pico 2 ele ficou praticamente constante depois que inverteu. Agora a gente vai analisar o comportamento dela após a relaxação, antes da inversão, e depois da inversão. Então, relaxação após esse estiramento aqui, ela está quase isotrópica. Aqui a gente observa o parâmetro de óleo da banda 1, um pouquinho, com o tempo de relaxação, e aqui seria a deformação correspondente. Né? Você vê que ele vai aumentando um pouquinho depois que ela passa, ou seja, ela vai voltando um pouquinho para essa posição aqui. Mas provavelmente não chega ao mesmo valor inicialmente. Aqui da banda 2, essa banda 2 ela vai ficar praticamente constante. O valor de deformação vai chegar quase por volta de 1, ela levou 40 horas. Chegar nessa posição aqui com esse valor de parâmetro de ordem. Agora vem o parâmetro de ordem em função da relaxação após o máximo estiramento, depois que ela inverteu a direção do diretor. Então, a gente observou, né, que ela vê que ela aumentou um pouquinho, fica praticamente constante, tanto a relaxação e aqui a deformação. Levou praticamente 60 horas para chegar nessa posição de uma deformação de volta de 3. Ou seja, porém, o parâmetro de ordem para essa banda externa aqui, eu não consegui medir com precisão. Volta aqui, lembra que esse pico 12 está relacionado mais às cadeias laterais. Então, o tiro da informação daqui é que após a relaxação, as cadeias laterais elas praticamente ficam numa formação quase que isotrópica, porque eu não consegui medir com precisão o parâmetro de ordem nessa banda. Ela tem uma formação quase que isotrópica. E a banda 1 tem um pouquinho, mas fica praticamente constante. Ou seja, esse estiramento, com certeza lá a amostra já está no regime de deformação cláudica. Bom, aqui tem o ensaio de tensão, né? Que aqui eu tenho a tensão e a função da deformação. Aqui o estiramento paralelo, aqui o estiramento perpendicular. E o módulo de ângulo, aqui é um zoom dessa região aqui. Lembrando que o módulo de ângulo é tirado dessa região linear, inicialmente. A gente vê que quando ela estira na direção paralela, o módulo de ângulo é bem alto, 75 megapascal, quando a direção perpendicular é 20. Mostra, né, que quando eu estiro ela na direção paralela, ela é mais resistente, porém ela quebra com uma deformação bem baixa. Aqui a tensão de curvatura dela é 18, né, 18 megapascal, uma deformação de 0,51. E quando eu estiro na direção perpendicular, ela tem uma tensão de curvatura de 0,94, mais uma grande deformação, por exemplo, eu estiro até 0,73, foi a deformação de curvatura. E a tenacidade, que é calculada da integração dessa área, da tensão, toda a deformação para cada uma delas, é um pouquinho maior só na direção perpendicular.
E aqui a tensão de escoamento, que é a tensão para quando eu tenho um aumento de deformação para um valor de tensão constante. Mais ou menos um ponto dessa região aqui. Isso mostra que na direção paralela o material é mais frágil, da direção perpendicular o material é mais dúctil, ou seja, ele tem um estiramento bem maior. Bom, isso considerando que esses valores foram obtidos considerando que o volume da amostra é o volume inicial, que eu considero constante. Mas, na realidade, quando eu estiro, acontece que não de pescoçamento, né, que é a redução da área transversal. Eu fiz uma estimativa para essa área transversal, considerando que ela, ao ser estirada, ela ocorre uma diminuição, mas só que sempre em formato retangular, né? Numa área do retângulo. Não ainda dessa forma, né? Uma aproximação, certo? Não é uma aproximação boa, mas dá para ter uma ideia que, no caso, a tensão de ruptura ela estaria por volta real, né? A tensão de ruptura real teria por volta desses valores aqui, e a tenacidade também. Para a região elástica, o módulo de ângulo não muda muito para fazer essas considerações, né, para cálculo da área transversal. Porque o certo seria, para cada valor de deformação, medir exatamente o valor dessa área transversal. Mas só que como foi difícil fazer isso, teria que ter uma câmera que filmasse e registrasse tudo certinho para poder tirar essa informação. Então foi feito apenas essa consideração. E para a medida de birefringência, que com os tiramentos na mesma direção de cisalhamento, o comportamento da birefringência, que vê que ela diminui um pouquinho em função da deformação, não estando de acordo com o resultado do parâmetro de ordem, que a gente vê que ele aumenta com a deformação. E aqui seria o módulo do gama, que esse gama, né, lembrando que é o ângulo entre o eixo óptico da amostra em relação ao eixo X, aqui. E gama zero é o valor máximo para a máxima deformação que eu apliquei. A gente vê que o ângulo, né, de orientação do eixo óptico está tendendo também a direção do estiramento. Porém, a birefringência a gente vê que não corresponde ao valor do parâmetro de ordem, que deveria aumentar. Isso a gente vai ver mais à frente, que está relacionado a que a amostra é leve birefringência, mas ela não tem não é uniforme a estrutura, a forma como as moléculas estão organizadas lá não tem uma textura uniforme. Agora, quando eu estiro na direção perpendicular, o comportamento da birefringência é semelhante ao do parâmetro de ordem, porque ela diminui e depois aumenta. E a gente nota que aqui, que mesmo, lembrando que eu falo, que a gente viu nas imagens, né, que eu vou estirando, vai chegar uma certa valor de estiramento em que ela fica quase isotrópica, mas não chega a ficar isotrópica. Exatamente porque eu estou evitando um estiramento, né, desalinhamento dela, estou tentando orientar. Então, diminui e depois ela vai aumentando. E aqui é o módulo do ângulo de orientação do eixo óptico, que vê que começa perpendicular, né, a direção de estiramento também, depois tende a mesmo valor do ângulo do estiramento que eu estou aplicando. Então, isso, a informação que pode nos dar é que quando eu estou esticando, as cadeiras laterais, né, elas estão se movimentando. Mas só que não ocorre uma rotação do diretor. Ocorre que elas vão se movimentando de uma tal forma em que, por exemplo, eu posso ter, por exemplo, moléculas que estão orientadas em outras direções, só que a densidade, por exemplo, antes, né, com cisalhamento é maior na direção do cisalhamento. Então, eu vou esticando, elas vão se desorientando de tal forma, e
E a partir de um certo valor, as moléculas que estão, por exemplo, na direção perpendicular, né, que acaba sendo a direção do cisalhamento, acaba se orientando mais, né, nessa direção. Aí provoca uma densidade maior na outra direção. Bom, então eu vou fazer um desenho para tentar mostrar melhor essa transição. Cleide, o que eu quis dizer é que quando você vai esticando sua amostra, você está falando que o vetor diretor das partículas é mais denso na direção do cisalhamento. Daí ele vai... tem uma densidade maior, tem um número maior de moléculas que estão orientadas nessa direção, mas eu posso ter na direção perpendicular em qualquer outra direção. Daí conforme você vai esticando, essa direção ele vai variando essa direção, só que não afeta a componente que é perpendicular, as partículas que têm um diretor perpendicular? Está afetando, porque eu tô, por exemplo, o diretor inicialmente está nessa direção, mas eu estou esticando nessa. Então, por exemplo, eu estou movimentando mais a cadeia lateral. Então, eu estou provocando uma movimentação nessa direção aqui. E as que estão orientadas em uma certa direção, poderia estar na direção que eu estou aplicando no estiramento, acaba se orientando mais. Aí provoca uma densidade maior nessa direção. Você está esticando o perpendicular, né? E aqui é a minha exigência após a relaxação. Que ela diminui um pouquinho o tempo de relaxação, e aqui é o valor da deformação. Ela está praticamente um pouco de acordo com o que a gente viu no parâmetro de ordem. Tende a voltar um pouquinho da posição inicial dela, mas não volta porque a gente viu que já está no regime de deformação quântica. Bom, aqui são as imagens de microscopia óptica com polarizador cruzado, em que eu estou fazendo o estiramento da direção do cisalhamento, aqui inicialmente que acaba sendo na direção do analisador, em que a gente observa que a textura do filme apresenta padrões de algumas estrias em regiões mais claras e mais escuras. Tem uma periodicidade, um comprimento de onda de 2,2 micros. Então, deve ser por isso, como a gente vê que a textura do filme não é uniforme, exatamente isso pode ser responsável por eu não ter observado o comportamento da divergência. Lembra que não aumenta igual o comportamento do parâmetro de ordem, justamente por causa da textura do filme, dessa forma, já que o diâmetro do laser é maior que o diâmetro, no caso do raio-x, em que eu tenho uma imagem local, né, então eu consigo ver o comportamento melhor, nesse caso aqui. Então, eu estou aqui, né, inicialmente relaxada, eu estou aplicando estiramento, vê que ela ficando mais escura, ou seja, eu estou orientando as moléculas mais nessa direção. E a gente vê que tem algumas estrias aqui intercaladas que elas somem, dando ao padrão comprimento de onda de 4,4, que depois fica constante, sob estiramento e também após a relaxação. Aqui foi o estiramento máximo que eu apliquei, e depois, com a relaxação, a gente vê que ela vai voltando um pouquinho. E aqui seria o estiramento na direção, aqui é 45 graus, né? Analisador e polarizador, exatamente para mostrar que é da divergente, né? Eu vou aumentando, né, o estiramento e ela vai ficando mais claro, ou seja, está passando mais luz, mostra que realmente ela é divergente. Então aqui é o comportamento dela quando eu estiro na direção perpendicular ao cisalhamento. Aqui é 45 graus, a gente observa os padrões, vai ficando mais escuro e depois da relaxação fica um pouquinho mais claro. Só que aqui, como é uma análise microscópica, mas eu não tenho muita precisão para ler aqui no comportamento do parâmetro de órbita, do pé da divergência, tinha uma região que ela era escura e depois do máximo estiramento ela fica mais clara. Mas aqui eu não tenho tanta precisão para poder o olho não
totalmente cruzado, né? Com estiramento na direção do polarizador. E engraçado que o comprimento de onda dessas estrias, ele não muda seu estilo na direção paralela ou perpendicular, parece constante. O comprimento de onda inicialmente, né? Volta de 2,12 e com o estiramento passa para 4,4, continua praticamente constante. E a origem desse padrão, dessas estrias aqui, está relacionado ao cisalhamento que eu apliquei no filme. E quando eu aplico cisalhamento, ocorre uma relaxação junta do filme, né? Que as moléculas, por exemplo, eu estico um pedacinho, aí as moléculas tendem a relaxar e vão continuando o estiramento. Aí isso provoca esse padrão aqui, essa relaxação que acontece nas moléculas durante o cisalhamento. Bom, aqui são apenas fotografias, né, do filme, né, que ficou com o estiramento perpendicular ao cisalhamento, porque, considerando a espessura do filme 21 micro, um comprimento de 2 milímetros e largura de 5 milímetros. Eu observei que com o estiramento, ao a gente observava alguns padrões no caso macroscópico. Porque a gente vai observando aqui, ó, a partir desse estiramento aqui fica mais visível que aparece um padrão aqui, ó. 1, 2, 3, 4, né? 4 padrões. Aí continua esticando, a distância entre eles vai aumentando, né? E aqui após a relaxação, você observa que a amplitude desse padrão acaba aumentando após a relaxação. E aqui a imagem da microscopia óptica com polarizadores cruzados. Você observa que onde está formando essas estrias aqui, a foto mostra mais clara aqui, mostrando que é mais interferente nessa região aqui. Mais escuro em algumas regiões, aqui não é muito uniforme. Aqui eu tenho um gráfico do comprimento de onda na direção do eixo X, seria esse padrão aqui, né? A gente vai analisar o padrão formando a direção do eixo X e essas pequenas estrias que aparecem ao longo do eixo Y. Aqui dá pra olhar para ver. Bom, então no eixo X a gente vê que o padrão, o comprimento de onda dela aumenta com o comprimento dela, estiramento, enquanto que na direção do eixo Y, aquelas estrias, né, o comprimento delas vai diminuindo com relação ao estiramento. E aqui é o número de estrias, porque a gente vê que é inicialmente quase constante, aí depois ela aumenta um pouco de 20 e permanece constante com o estiramento dela. Bom, eu fiz também um estudo fixando, por exemplo, a espessura, o comprimento inicial, que era de 2 milímetros, variando apenas a largura do filme. E eu observei que esse padrão ele depende, para essa situação, da largura do filme, e que apenas por volta de 5 milímetros, a largura inicial de 5 milímetros, que eu observei esse padrão, que foi o que os dados que eu mostrei anteriormente no slide anterior. E após a relaxação, que observa aqui, né, tem a formação do padrão, tem mais aqui nessa direção, e aqui como apenas um está entrelaçado, aqui a volta de fixação. Então, bom, agora eu vou fazer uma análise após a relaxação, só que eu não vou incluir esse valor aqui, porque o estiramento máximo que foi feito foi 5, enquanto o estiramento de 2 foi 7, exatamente porque eu também fiz uma medida que para essa condição aqui, que eu estirei, e nas tentativas de melhorar as fotografias e tentar tirar as fotos do padrão, eu observei que
que a largura do filme ela vai diminuindo com o tempo. E por exemplo, se essa largura chegar por volta de 2 milímetros, ela praticamente não relaxa nada e eu não consigo ver os padrões. Então aqui eu tenho um comprimento de onda em função da largura, né? Agora. Na direção do eixo X a gente vê que ela aumenta isso durante a relaxação. Enquanto que na direção do eixo Y ela fica praticamente constante em função da largura. E aqui o número de estrias, que ele aumenta em função da largura do filme, e o padrão ele diminui, que é o tempo de relaxação. E também diminui em função da largura do filme. Não, isso. O tempo de relaxação. Quanto mais largo é a minha largura, né, maior, mais rápido ele relaxa. Aí, como conclusão disso tudo, né? Quando o filme está relaxado, a gente observou duas bandas, né? Pode estar relacionada à distância entre a cadeia principal, né, que é a ABC, e uma outra banda que pode estar relacionada ao início entre a cadeia lateral. E a gente observou com microscopia óptica e analisando também o parâmetro de ordem, que a amostra ela é divergente, né, com o parâmetro de ordem diferente de zero, ou seja, o cisalhamento realmente orienta as cadeias na sua direção. E a gente observou que a textura do filme não é uniforme, apresenta alguns padrões, e que o comprimento de onda entre o quadrúpede esteve em volta de 2,2 micros. E quando eu aplico o estiramento tanto na direção do cisalhamento quanto perpendicular, esse padrão me passa por um comprimento de onda de 4,4 micros e permanece praticamente constante em função do estiramento e também da relaxação do filme. E a gente viu que a forma das estrias, né, essa densidade surge na superfície do filme, exatamente por causa do cisalhamento, que ocorre uma relaxação coletiva, evitando o padrão que a gente observou. E quando eu estiro na direção do cisalhamento, a gente continuou, né, observando que o pico 1, né, continua tem a distância de 1,3 km, mas apareceu duas bandas, dois picos, né, que pode estar relacionado a um empacotamento tipo hexagonal, pode estar formando entre as cadeias laterais, e uma suposta fase esmética, essa distância de 0,5 nanômetros. O parâmetro de ordem aumenta com o aumento do estiramento. E quando eu estiro na direção perpendicular, a distância característica que a gente observou apenas dois picos, né, 1 e 2, que são independentes do estiramento, mas a partir de determinado valor de deformação, a direção de orientação das moléculas apareceu a 90 graus, que pode estar, como eu falei, que a estrutura ela passa por uma condição quase isotrópica para depois se orientar na direção do cisalhamento perpendicular. E também a gente viu que o filme ele não relaxa, né, para essa condição inicial após a máxima deformação que foi aplicada, exatamente porque para essas deformações o filme já está quase que no regime plástico, já está no regime plástico, no caso está fora da fase em que o estiramento tem um comportamento elástico, né? A amostra está ainda no regime elástico. Isso que a estrutura dela não volta para a condição inicial. E outra coisa, que o estiramento na direção é perpendicular, né? O filme é mais flexível, e na direção paralela é mais rígido, no módulo de ano 75, e na perpendicular 20. E que esses padrões, no caso macroscópico,
Esse padrão, ele está, quando a amostra é estirada perpendicular ao cisalhamento, ela depende da largura, no caso da largura, quando tem largura e comprimento inicial constante, esses padrões dependem da espessura. E quando a espessura e o comprimento inicial são constantes, né, ela depende da largura do fio. Bom, aí é basicamente isso. Aí, como perspectiva, é tentar melhorar, por exemplo, desenhar a ideia de como é que as moléculas ela muda, né, esse comportamento do diretor com o estiramento perpendicular, e também entender melhor a formação dessas listrias, desses padrões macroscópicos. E por que quando eu, olhando agora para o padrão microscópico, por que tem um padrão que parece intercalado entre umas que elas somem com o estiramento, então, paralelo com o perpendicular, e esse padrão continua constante, mesmo com o estiramento. Bom, aí o trabalho está nessa fase. Algumas sugestões, críticas. Bom, vamos agradecer. Quando você faz assim, bom, quando a síntese é feita, você chegou a fazer essa síntese alguma vez? Então, essa síntese eu ainda não fiz, foi o pessoal lá de Portugal que fez. Eles fizeram uma síntese do material primeiro, que até tem um tempo publicado, mas só que eles viram só aquela banda do 11,3 anos, eles nem observaram aquela outra banda. E quando você recebe esses materiais, eles já vem como filme para você? Já vem como filme. Eu não entendi bem como eles fazem esses filmes, porque no início você tem um líquido, né? Quando que esse negócio sobe o filme? Quando você passa aquela régua? Quando eu passo aquela régua, aí põe para secar, evapora o solvente, aí fica... Quando seca, vira... Você põe para secar em forno ou...? Esse passa pelo forno, cavar tudo, aí depois fica algumas horas, né, no forno, e depois tira e fica secando mais umas 2 semanas na temperatura ambiente, para garantir que terminou o processo de cura. O cisalhamento é como se fosse quente? É uma régua. Aí essa régua ela tem um rasgo em cima, onde eu vou jogar a solução, e um rasgo embaixo, que no caso desse lado, né, que eu vou jogar a solução, e ele vai correr, né? Isso que ele corre, ele vai espalhando a solução, e como ela tem uma largurazinha, né, isso praticamente que define a espessura do fio. Mas assim, não é uma espessura que eu vou garantir que é uniforme durante todo o fio. Para cada pedacinho eu tenho que medir a espessura. A espessura do fio por volta de 20 atritos líquidos. É bem ruim. Pode ser que você falou no início, mas eu não tenha visto. Você está fazendo esse estudo para poder entender melhor esses materiais, mas eles têm algum tipo de aplicação ou coisa assim, ciência, tecnologia? Tem, por exemplo, película. Por exemplo, como eu falei, no módulo de Young dele, quando eu estiro na mesma direção, a tensão que eu aplico, eu posso aplicar uma tensão bem grande, só que com pouco estiramento, ele aguenta. Aí quando eu estiro na direção perpendicular, ele é super flexível. Então pode ser usado como tipo um sensor mecânico, alguma coisa assim. Porque dependendo da composição, eu posso variar esse comportamento mecânico dele. Com grau de reticulação.